Os destaques desta edição. Wilson Lima e secretário nacional de Defesa Civil sobrevoam municípios afetados pela enchente. Governo busca recursos federais para socorrer populações atingidas pela subida dos rios. Amazonas inicia a semana com mais 320 novos casos de Covid com 18 mortes. Ministério Público Federal recomenda a implementação do mecanismo estadual de prevenção à tortura em presídios do estado. Anvisa recomenda suspender vacinação da AstraZeneca em grávidas. 3 garimpeiros morreram e 4 ficam feridos após conflito com os índios na terra Yanomami. População chinesa chega a 1,41 bilhão de habitantes. Dezenas de corpos de possíveis vítimas da Covid-19 aparecem às margens do rio Ganges, na Índia. Tiroteio em escola na Rússia mata 8 alunos e um professor. Ladrões arrombam sede do Sindicato dos Jornalistas levando computadores e dinheiro. Choque entre Hilux e motocicleta deixa 2 mortos no quilômetro 3 da Manuel Urbano. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de 11 horas 59 minutos e 2 segundos. O meio-dia solar acontece às 11 horas e 56 minutos. Madrugada chuvosa em Manaus e o clima-tempo fala de 20 milímetros com probabilidade de 90%. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 99%. Os ventos estão calmos com 3 km/h de velocidade. É terça-feira, 11 de maio. Chegamos aos 131 dias do ano. Faltam 234 para terminar 2021. É dia de Santa Joana. Também é o Dia Nacional do Reggae e o Dia da Integração do Telégrafo. Esta é a edição 26.301 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 29 metros e 47 centímetros. Já havia enchido 12 metros e 87 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1852 era instalada a primeira linha telegráfica do Brasil ligando o Palácio Imperial ao quartel-general do Exército. 2007, canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, em São Paulo, pelo Papa Bento XVI. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Edson Melo, bom dia, Itamar Jardina, e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, tivemos ontem aquela paralisação da Global Green e informávamos aqui em primeira mão, e você inclusive trazia detalhes, e a justiça mais tarde determinava multa de R$200 mil por hora de caso uma nova paralisação venha a acontecer. E como é que está nesse instante, Peregrini? Pois é, Paulo, nesse momento tranquilo, né? Hoje nós já, conforme a tua orientação, Paulo, na madrugada, já verificamos as garagens, já estivemos tanto na Global quanto na garagem da União Cascavel, que fica bem próximo ao Instituto Médico Legal. Daí, Paulo, nós verificamos uma movimentação tranquila, pelo menos até aquele momento, Paulo Guerra, até mais ou menos 30 minutos atrás, tudo na mais absoluta tranquilidade. Verificamos também os terminais, tanto o 4 quanto o 5, que fica bem ao lado da garagem da Global. A movimentação na porta da garagem é normal, Paulo. Como dissemos ainda há pouco, a meteorologia está prevendo, através do clima-tempo, 20 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, e já choveu na madrugada, não é, Peregrini? Choveu, Paulo, choveu sim, ainda há pouco, na nossa primeira reunião de pauta, eu já te dizia que nós estávamos na nossa unidade externa, estava dirigindo agora até a pouco na chuva. Não era uma chuva forte, Paulo, porém uma chuva que foi até longa, mais ou menos 1 hora de chuva, 1h30, que deixou aí a pista molhada. E o tempo, nesse momento, Paulo, aqui por onde já passamos, tanto na zona norte quanto na zona leste, o tempo é nublado. Pois é, Peregrini, começou a chover no início da madrugada. Você que acorda de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas, abre a janela e diz que começou a chover naquela hora. Não, está chovendo desde o começo da madrugada, saiba disso. É bom que se diga também que existem chuvas isoladas.
Pois é, Peregrini. E o trânsito nesse instante, Peregrini, muita complicação aqui na Tarumã, inclusive, né? Parte da Tarumã está interditada ali e também no Distrito Industrial, muitas alterações no trânsito. Verdade, Paulo, muitas alterações, muitas interdições na cidade, e o motorista tem que ter, né, um cuidado redobrado, né? Você já me falava dessa da Tarumã, Paulo, a situação é que tem que ter muito cuidado naquela área, onde tem até uma certa velocidade, quando não tem muito trânsito, fora do horário de pico, o pessoal gosta de meter o pé ali, porém tem que ter muito cuidado durante a madrugada. Aliás, Paulo, dirigir na madrugada, você sabe muito bem, você acorda mais cedo, sai muito mais cedo do que eu no trânsito da cidade. Você sabe muito bem, Paulo, que dirigir de madrugada é uma arte. Tem que ter cuidado redobrado com essas interdições, com algumas pistas também aí, com intervenções. Todo cuidado é pouco. Eu falo na Max Teixeira, tem que ter muito cuidado dirigindo na Max Teixeira. São muitos cruzamentos, Paulo, muitos semáforos, e na madrugada dificilmente as pessoas que vêm aí das baladas respeitam os semáforos. Peregrini, um grave acidente aconteceu a noite passada do quilômetro 3 da Manuel Urbano. E daqui a pouco vamos trazer detalhes que o J. nos mandou. Dois rapazes em uma motocicleta, eles foram atravessar aquele canteiro central por cima de umas tábuas que é colocada ali. O pessoal atravessar, eles foram atravessar inadvertidamente, foram para o meio da pista, vinha uma Hilux e colheu a motocicleta e eles morreram na hora. Um foi jogado a 10 metros de distância, Peregrini. Pois é, Paulo, é bem na frente ali, Paulo, do bairro Mutirão do Cacau, né, como é chamado, ali no Mutirão do Cacau Pereira. Para você que entender bem, que anda pouco ali naquela área, Paulo, existe, né, a M070 ali naquela área já está, né, com 2 pistas, já tem um canteiro central, é bem longo o canteiro central. E o que fizeram? Fizeram uma rampa, um tablado aí de madeira, principalmente para moto. Aí, para não fazer o retorno mais à frente, o que eles fazem? Passam pelo tablado e fazem o retorno proibido, o retorno que é muito perigoso. E a moto, quando estava ali se preparando para fazer o retorno, colocou mais de uma metade da moto para frente, daí veio a Hilux e bateu e acabou matando esses 2 motoqueiros. Eles fizeram ali uma manobra proibida, uma manobra muito perigosa e acabaram morrendo. É o retorno da morte, não é, Peregrini? É esse aí, Paulo, muito bem colocado, né? Fizeram de madeira, improvisado, proibido, só para causar morte. Peregrini, o IML, esses corpos estão no IML ou não? Já sim, Paulo. Foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, o Departamento de Perícia Técnica esteve no local do acidente, e logo após os primeiros procedimentos, os corpos foram levados até a sede do IML. Peregrini e a audácia da bandidagem, assaltaram o nosso sindicato dos jornalistas, levaram os nossos computadores, o data show, levaram dinheiro, fizeram uma festa, além de jogarem toda a documentação do sindicato e deixar espalhada por dentro da sede do sindicato. Infelizmente, né, Paulo, foi atacado aí o sindicato, infelizmente não foi um privilégio, entre aspas, só do sindicato dos jornalistas, não. A gente vê aí que as presidências estão sendo arrombadas, os bandidos, como você colocou muito bem, são cada vez mais audaciosos, né? O sindicato ali bem localizado, num cruzamento ali, né? E acaba ali sendo alvo dos bandidos ali, uma área bem movimentada, tanto durante o dia quanto à noite, né, Paulo? Mas ainda assim, os bandidos entraram e fizeram o que fizeram dentro da sede do Sindicato dos Jornalistas. Peregrini, bom trabalho para nós, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando nós voltaremos com essas e outras informações, estamos aí de olho no que vem acontecendo aí na cidade, Paulo. Daqui a pouco sim, voltaremos com essas e outras informações. 5h57 em Manaus. As obras de recuperação viária do Distrito Industrial em Manaus foram retomadas ontem. O trabalho tem um custo estimado em 115 milhões de reais. No total, 32 vias e 3 rotatórias serão contempladas com obras de calçadas, meio-fio, drenagem profundas e a troca total do pavimento, distribuídas em 3 lotes de serviços realizados pelas empresas Ardo Construtora, Soma Limitada e Construtora Etam. O serviço está sendo realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e a Superintendência da Zona Franca de Manaus. A contrapartida municipal é de aproximadamente 17 milhões de reais. O nível do Rio Negro chegou aos 29 metros e 47 centímetros ontem.
Já é a 7ª maior cheia da história, desde o início das registradas em 1902. A cidade decretou situação de emergência. Na Feira Manaus Moderna, no centro da capital, 150 feirantes vão trabalhar em balsas. A previsão é que ela comece a operar em até 10 dias com vendedores de peixes e carnes. Versões de clássicos de A.H.A., U2, Cyndi Lauper, Hit, Metrô, Legião Urbana, André Amazonas e Chico da Silva estão confirmadas no setlist que a Orquestra de Violões do Amazonas apresentará nesta terça-feira direto do palco do Teatro Amazonas. O show Anos 80 vai ser transmitido a partir das 20 horas nas páginas da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da TV Encontro das Águas no Facebook. Segundo o maestro Davi Nunes, durante 45 minutos, a plateia virtual vai ter acesso a canções que marcaram uma época de riqueza musical no âmbito popular, nacional e internacional. O Ministério Público Federal prorrogou até o dia 30 de maio o regime de trabalho remoto no Amazonas e suspendeu o retorno gradual às atividades presenciais na unidade. A medida considera a continuidade do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no estado e tem como objetivo prevenir o contágio e a disseminação do novo coronavírus. A Junta Comercial do Estado realizou no primeiro quadrimestre de 2021, por meio dos canais de atendimento, um total de 16.061 esclarecimentos aos seus usuários. Segundo os dados do Sistema Interno de Controle da Autarquia, foram 14.888 alterações pelo chat no site da autarquia e 1.173 explicações e orientações pelo e-mail protocolo @juse.am.gov.br. De acordo com a presidente da Junta Comercial do Amazonas, Maria de Jesus Lins, o suporte online aos usuários é fundamental para manter o ambiente de negócios do estado saudável e com isso amenizar os impactos da Covid-19 nos empreendimentos. Manaus, 6h05. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Prefeitura monta abrigo emergencial em escolas para famílias atingidas pela cheia. A inundação causada pela enchente deste ano vem deixando muitas famílias desabrigadas aqui no município de Manacapuru, fazendo elas buscarem proteção e abrigos em residências de parentes ou conhecidos. Em função do nível atingido pelo Rio Solimões, que chegou à marca de 20,29 metros até ontem, moradores das áreas baixas e alagadiças acabam sendo os mais afetados pela enchente. Para abrigá-los, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação SEMED, estará montando abrigo emergencial nas escolas municipais. Equipes da Defesa Civil e Secretaria de Saúde deverão tomar todas as providências no local com serviços de desinfecção, visando o combate à Covid-19. As famílias terão à disposição as salas de aulas, cozinha, banheiros e uma sala administrativa. O secretário Raimundo Conde, da Educação, disse estar prestando toda a assistência necessária para amenizar e aliviar o sofrimento das pessoas atingidas pela enchente, que atinge principalmente as áreas periféricas da cidade, e serão acompanhadas pelas equipes durante todo o período de permanência nas escolas com assistência social, disponibilizando máscaras e álcool em gel para higienização. Toda a assistência será disponibilizada, reforçou o secretário professor Raimundo Conde. Bem, Paulo, se aqui as providências estão sendo tomadas a socorrer os alagados, no município de Manaquiri, vizinho aqui de Manacapuru, a situação parece não estar nada bem. Um morador da zona rural daquele município reclama a falta de assistência nas comunidades, principalmente do Barroso, Ressaca e Costa do Pesqueiro, que estão sofrendo com a enchente e a falta de madeira prometida pela equipe da Prefeitura há mais de 20 dias e nada de chegar essa madeira. Muitas casas já foram atingidas pelas águas e as famílias tendo que dar um jeito de continuar morando com a água dentro de casa. Com a palavra, o prefeito Jair Souto, do município de Manaquiri. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h07.
Termina nesta quarta-feira o período para a solicitação do auxílio emergencial concedido pelo governo do estado para os trabalhadores da cultura e economia criativa. O primeiro passo para ter direito a solicitar o benefício é fazer a inscrição do Cadastro Estadual de Cultura, que está disponível em cultura.an.gov.br. O auxílio, que faz parte do programa Amazonas Cultura de Valor, deve beneficiar 7.500 famílias de profissionais da cadeia produtiva da cultura e economia criativa que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. O benefício no valor de R$600 será concedido dividido em 3 parcelas mensais. A Prefeitura de Manaus lançou edital para contratação temporária de profissionais de saúde com salários de R$2.400 a R$13.800. E são ofertados 8 vagas. Os trabalhadores devem reforçar o quadro da Unidade Básica de Saúde UBS Lindalva Damasceno, localizada no quilômetro 3 da Avenida do Turismo Tarumã. A UBS é referência para atendimento aos moradores da comunidade indígena Parque das Tribos. O Tribunal de Contas do Amazonas divulgou o edital do concurso público para provimento imediato de 40 vagas para as áreas de auditoria governamental, auditoria de obras públicas, auditoria de tecnologia de informação e vagas no Ministério Público de Contas com vencimento de R$8.328,77 e mais benefícios. O edital completo foi disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas e no site da Fundação Getúlio Vargas. As inscrições devem ser realizadas no período de 17 de maio de 2021 a 15 de junho deste ano, no site da FGV. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas indicam que 967.770 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira, sendo 624.235 de primeira dose e 343.533 de segunda dose. O Amazonas confirmou mais 18 mortes por Covid, sendo 6 das últimas 24 horas e 320 novos casos da doença nesta segunda-feira. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.746. O número de casos confirmados desde o começo da pandemia subiu para 375.603. A Prefeitura de Manaus informa que um total de 48 sepultamentos foram registrados nos cemitérios da capital do Amazonas nesta segunda-feira. O Ministério Público do Amazonas e o Ministério Público Federal decidiram recorrer à Justiça para reverter o quadro de abandono do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. A ação civil pública, assinada conjuntamente por membros das respectivas unidades do Ministério Público Brasileiro, ajuizada no dia 7 de maio, vai promover a realização de audiência de conciliação e conciliação/instrutória entre as partes envolvidas, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Saúde e Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, a fim de resolver por definitivo o presente estado de coisas no âmbito do CPER. Mesmo em meio à crise econômica, o número de famílias endividadas caiu em 2,7% em Manaus. Em março deste ano, 432.608 manauaras diziam estar com dívidas, o que representava 68,1% da população. Já em abril, o número caiu para 420.724, o que corresponde a 66,2%, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Contudo, 18,6%, ou 118.317, não possuem condições financeiras para pagar os débitos em atraso. O Comando Conjunto Amazônia informou que durante ações da Operação Ágata, na tarde de ontem, foi realizada a apreensão de cerca de 850 quilos de material ilícito e 2 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas nas proximidades do Lago do Tabaco, no município de Japurá. A Operação Ágata Amazônia é uma missão do Ministério de Defesa, conduzida pela Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira, com a participação de agentes das Polícias Federal e das Polícias Militar e Civil e Ambiental do Estado do Amazonas, bem como profissionais de outras agências governamentais, com o objetivo de reprimir e prevenir crimes transfronteiriços. O Ministério Público Federal expediu recomendação à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania
para que conclua no prazo de 90 dias a implementação do Sistema Estadual de Prevenção à Tortura no Amazonas. Na prática, o governo estadual deve estruturar o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, órgão composto por peritos que fiscalizam presídios com o objetivo de coibir tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes à população carcerária. Em 2016, foi instituído por meio de decreto estadual o Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura no Estado, vinculado à administrativamente à Sejusc. De acordo com a recomendação, apesar de o comitê ter sido criado, não houve a implementação efetiva do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura. O órgão é composto por 11 peritos e tem como atribuições realizar visitas regulares e periódicas aos locais de detenção, requerer investigação, perícias e produzir provas, elaborar relatórios das visitas realizadas e preparar recomendações, fazer proposições legislativas, entre outros, com a finalidade de prevenir a prática de tortura. Manaus, 6h13. O governador Wilson Lima e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, sobrevoaram ontem as áreas atingidas pela cheia da capital e nos municípios de Iranduba, Careiro da Várzea e Altazes. O monitoramento vai embasar a liberação de recursos federais para prestar assistência humanitária às famílias do Amazonas que estão precisando, afirmou Alexandre Alves. O sobrevoo permitiu que o secretário constatasse as dificuldades enfrentadas pelas famílias afetadas pela cheia, que deixa ruas submersas e exige que a locomoção seja feita por embarcações. A enchente também obriga a elevação dos pisos das residências e a transferência de animais, como gado, para as áreas de terra firme. O secretário nacional de Defesa Civil cumpre agenda em Manaus, realizando o levantamento dos danos causados pela cheia, que vai resultar em um plano de trabalho visando a destinação de recursos. Segundo Alexandre Alves, por meio do sobrevoo foi possível comprovar as dificuldades das pessoas e as perdas econômicas. 6h15. A seguir, choque entre Hilux e motocicleta deixa 2 mortos no quilômetro 3 da Manuel Urbano. Os detalhes após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Manaus, 6h17. Polícia. A sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas, na Joaquim Nabuco, foi arrombada na madrugada de ontem. A direção do sindicato informou que foi levado um computador usado para manter os dados dos sindicalizados e mais R$1.200 em dinheiro. O caso foi registrado no primeiro DIP. Quem arrombou a sede entrou por uma grade que separava o andar principal do subsolo, depois de arrombar a porta do nível mais baixo. Os diretores do sindicato ainda fazem um levantamento para saber se mais algum objeto ou documento foi subtraído. Mesas e gavetas estavam reviradas. Levaram um notebook, o data show, o dinheiro que estava em local trancado, relatou a secretária, que imediatamente informou o presidente da entidade, jornalista Wilson Reis. A diretoria fez um levantamento dos prejuízos e está tomando as providências, inclusive registrando o boletim de ocorrência. Eram pouco mais das 20 horas de ontem. Segundo testemunhas, choque entre carro e motocicleta deixou 2 mortos no quilômetro 3 da rodovia Manuel Urbano, em frente ao mutirão do Cacau. Segundo testemunhas, o condutor da moto e o passageiro que saíam do bairro Alto de Nazaré, o conhecido mutirão do Cacau, cruzaram para o outro lado da pista por uma ponte improvisada de madeira. Eles foram colhidos violentamente por uma picape Hilux que trafegava no sentido Manaus. Um dos ocupantes da motocicleta foi arremessado por quase 10 metros, segundo testemunhas. O condutor do veículo não fugiu do local e ficou ali e lamentando o ocorrido, por pura imprudência do motociclista. Roberto Peregrini, e o trânsito nesse instante nas ruas da cidade e o transporte coletivo, alguma alteração, Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra. Em relação ao trânsito, já começa a ficar mais agitado, Paulo, com o passar do tempo, se aproximando aí daqui a pouco das 7 da manhã, horário de pico, e com isso a movimentação é bem intensa nesse momento.
Eu digo intensa na área de onde nós já passamos, Paulo. Avenida Camapuã, Avenida Noel Núteos e também Avenida Grande Circular e a unidade externa nesse momento no estacionamento do Pronto Socorro João Lúcio aqui é Alameda Cosme Ferreira. Movimentação bem intensa do trânsito. Em relação ao transporte coletivo, mais uma vez, Paulo, nós já fiscalizamos e estamos acompanhando aqui a área do Terminal 5 ao lado da garagem da Global. Movimentação tranquila, pelo menos até o presente momento, nada de paralisação, Paulo. Movimentação no terminal é também tranquila. Tem os fiscais do IMMU lá do IMU estão trabalhando também no local. A gente vê uma movimentação muito forte, muito intensa nesse momento, Paulo, e nós podemos afirmar que, pelo menos no momento, a movimentação no transporte coletivo na área norte e leste estão normais. Peregrino, o tempo aqui passa de instável a bom no momento aqui no sítio histórico da cidade. E onde você está? Pois é, Paulo, né? Mais uma vez falando aqui da Alameda Cosme Ferreira, o sol já começa a aparecer, Paulo, já começa a ficar mais claro, já não tem mais ameaça de chuva por aqui, já está ficando bem clarinho, Paulo. Peregrino, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Paulo, uma noite madrugada muito tranquila. Entretanto, os bandidos não dão folga, os bandidos não dão trégua. Mas o ônibus do transporte coletivo foi assaltado. Um articulado à noite de ontem, adivinha onde? Foi lá, de novo, na Avenida Max Teixeira. 3 bandidos entraram no coletivo e tocaram o terror para os trabalhadores, as pessoas, né? Os usuários do transporte coletivo estavam voltando para casa, o ônibus estava fazendo a viagem do centro para o bairro no momento em que os bandidos anunciaram o assalto. Celulares, bolsas, pertences em geral aí do transporte, né? Como a renda do ônibus, como o celular de todo mundo, bolsa, tudo que eles vinham pela frente de valor, saíram arrastando e saíram levando. O caso foi registrado no 6º DIP, bem ao lado do terminal, ali na área da Max Teixeira, na Cidade Nova. Mais um ônibus de transporte coletivo assaltado. Isso foi à noite de ontem. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas, muita movimentação policial, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar nas ruas, blitz e outras operações na cidade, vem tirando bandidos e armas de circulação. Isso aconteceu, por exemplo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro do Mauazinho. Lá no Mauazinho, que no domingo teve aquela chacina. Ontem, o homem já foi preso lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele estava com uma arma na cintura. A Rocan fez a abordagem, viu que ele estava ali em atitude suspeita. A Rocan estava por ali, né, fazendo o policiamento, quando de repente viu aquele homem que ficou todo agoniado quando viu a viatura. A polícia chegou junto na hora da revista, um besta do revólver, estava ali na cintura dele, um revólver calibre 38. Perguntaram dele mais uma vez ali, educadamente, se tinha mais arma. Ele disse que tinha e que estava enterrada. Ele foi lá e a polícia foi junto com ele e descobriram mais uma pistola. Mais uma pistola foi encontrada com esse homem lá no bairro do Mauazinho, lá onde teve a chacina no final de semana. Esse homem foi encontrado com 2 armas, graças ao grande trabalho da Rocan. Ele está agora atrás das grades, foi apresentado no 14º DIP. Outra ação da Rocan, dessa vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um verdadeiro arsenal de guerra foi apreendido. Armas, 125 munições de fuzil. É muita arma, Paulo, muitas armas e muita munição. A polícia ontem, através do batalhão Rocan, o orgulho do Amazonas, como trabalha bem a Rocan, já bateu recordes de apreensão de arma somente nesse começo de ano, somente nos primeiros 4 meses. A Polícia Militar prendeu ontem com a Rocan um jovem de 18 anos. Ele estava, Paulo Guerra, com armas, estava com muita droga também, junto com as armas, muita droga foram apreendidas. A apreensão ocorreu em um condomínio na zona oeste da cidade. Estava ali arma de fabricação caseira, foi muita arma de tudo quanto era calibre. Foi uma arma escopeta calibre 12, um rifle de pressão
calibre 5.5, uma pistola 147 calibre 9, uma pistola calibre 9, um revólver 38, 2 armas de fabricação caseira, 2 carregadores de fuzil, com capacidade aí para 560 balas, meu amigo, e 30 munições cada. 3 carregadores de pistola .40, um carregador de pistola .40 também, isso aí foi mais um carregador de pistola 7,62, 75 munições calibre 40, 125 munições 7,62, fuzil, 60 munições de fuzil calibre 156, 28 munições calibre 9, 4 tabletes de cloridato de cocaína da pura, um tablete de maconha daquela modelo de skunk para não queimar o dedo do noiado. Antigamente a maconha vinha com talo, né, e queimava o dedo do noiado e ficava com a amarelada. Agora não, essa tal de maconha skunk só folhinha, plantada na água. O negócio é mais chique. Maconheiros desgraçados vão tudo morrer, Paulo Guerra, de tanto fumar maconha. Muita arma apreendida pelo batalhão Rocan. Se você quiser fazer contato com a Rocan, faça um contato através do Zap Zap. Você pode fazer a sua denúncia, você pode fazer a sua, denunciar quem você quiser, uma boca de fumo, qualquer coisa, através do Zap da Rocan. Anote o Zap da Rocan: 99280 7574. 99280 7574. Esse é o Zap Zap da Rocan. Pronto Socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa, um homem de 24 anos de idade, deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi atropelado, Paulo Guerra e ouvintes, na área do bairro de Petrópolis. Ele estava caminhando tranquilo quando de repente uma Kombi deu-lhe uma lapada nele. Pegou assim meio de lado, mas acabou jogando ele no asfalto, ficou todo arrebentado e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio! O plantão também foi tranquilo no pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada, vítima de uma paulada, de uma agressão física. Uma porta de guarda-roupa foi usado como arma do crime. Ele estava brigando, Paulo Guerra, com a esposa, estava destruindo tudo dentro de casa. Não te quero mais, eu sei que tu tem um relacionamento com aquele velho metido, aquele velho metido bonito. Eu sei, a mulher dele, Paulo Guerra e ouvintes, ele tem 39 anos de idade, a mulher tem 29 e ela se meteu com um senhor de aproximadamente 70 e poucos anos de idade. Ele fez aniversário recentemente, fez 70 e poucos. Daí, ela estava, esse velho rapaz, ele é paquerador, ele é destruidor de lar. Daí, conseguiu tomar a namorada do novinho, uma bela jovem, inclusive. Rapaz, tem que ter todo cuidado com esse coroa enxerido que anda agindo ali, principalmente na área de Petrópolis e de São Francisco. Ele acabou aí, os irmãos da mulher acabaram dando uma paulada nele com a porta do guarda-roupa. Ele estava querendo ofender a mulher, o irmão dela chegou lá e deu-lhe uma paulada. Além de ter perdido a mulher, levou-lhe uma paulada, uma porta de guarda-roupa, assim, pegou assim do pé do ouvido para a clavícula e ele teve que ser levado ao pronto-socorro. Pronto-socorro Platão Araújo! No Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem deu entrada vítima de agressão física. Ele foi agredido a garrafadas. Uma garrafa de Fanta de 1 litro, aquela garrafa de vidro dura que só desgraça. Ele levou uma garrafada daquela na cabeça. Só de pensar nessa garrafada já dói a cabeça da gente. Ele levou essa garrafada, Paulo Guerra, numa briga entre familiares. Ele estava brigando com a sogra
com a mulher, com a tia da mulher dele, eram 4 mulheres e ele se achando lá. Até que uma delas pegou-lhe uma garrafa e deu-lhe no meio da cabeça dele, tá meio assim, meio de costa, ela veio por trás e deu-lhe. Desmaiou, quebrou a cabeça, SAMU foi chamado, ele foi levado para a unidade de saúde, onde levou vários pontos na cabeça e posteriormente foi liberado. O rapaz chegou na casa lá, estava muito valente. Depois da garrafada, ficou pianinho. Foi para casa com a cabeça de múmia, toda enfaixada, toda melada de sangue. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Jorge Teixeira. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Hamilton Cabral abre a gaiola do Pássaro da Morte. Conforme a Rádio Difusora já trouxe ainda há pouco a informação com riqueza de detalhes, com a informação de Paulo Guerra de um acidente gravíssimo que ocorreu ontem por volta de 21 horas na estrada a M070, logo ali no comecinho, em frente ao mutirão do Cacau. 2 homens em uma moto fizeram retorno proibido. Eles, já tinham feito lá, Paulo Guerra e ouvintes, uma espécie de uma rampa para cortar o caminho. Logo à frente, poucos metros, existe um retorno, existe uma rotatória, mas não, eles quiseram fazer antes, para economizar tempo, quiseram fazer o retorno proibido. Daí, na hora que meteram a cabeça da moto assim, que enfiaram o cavalo do cão para a pista, apareceu uma Hilux que vinha na sua mão, vinha cumprindo o código de trânsito, mas aí os 2 que estavam na moto fizeram o retorno proibido, fizeram o retorno da morte, levaram uma lapada e os 2 morreram na hora. O que estava na moto ficou ali pertinho do acidente, o que estava na garupa voou para a morte aproximadamente 10 metros. E quando caiu, já foi se esfolando, já foi morrendo. Repito, isso aconteceu na M070, quando os 2 que morreram, infelizmente, acabaram aí fazendo o retorno proibido e encontraram a morte. O retorno proibido continua lá. É bom que não tire, não. As tábuas estão lá ainda, o tapume, a pontezinha que fizeram para fazer o retorno proibido. Motoqueiro que quiser fazer no dia de hoje, não tem nada não, tá aberto lá, pode fazer. Mas se vier uma Hilux, meu amigo, com certeza vai ter motoqueiro partindo dessa para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Para não dizer que não falei de coisa boa, Paulo Guerra, ouvindo o Jornal da Manhã, Tenente Adonias. Valeu, Tenente Adonias, obrigado pela audiência. E a Dona Graça, dona de casa, ouvinte do Jornal da Manhã, que está fazendo aniversário hoje, mandando um abraço. Ela disse que o presente dela é ouvir um alô do Paulo Guerra e do Valdir Correia daqui a pouco. Dona Graça hoje fazendo 70 e poucos anos, ouvinte assídua da Difusora. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h33 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Esportes. Dudu entrou em campo nesta segunda-feira na derrota do Alduair por 2-1 contra o Al-Rayyan, em jogo que determinou a eliminação da equipe do atacante brasileiro na Copa do Emir do Catar. De longe, o Palmeiras continua aguardando uma decisão dos dirigentes catares sobre o futuro do atleta. O contrato de empréstimo de Dudu é válido até o fim de junho, mas uma cláusula obriga o do Rail a informar até o dia 15 de maio se vai ou não exercer a compra do atacante. Até agora, o assunto está indefinido, sem novidades
pelo lado alviverde. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira pela manhã a tabela das quartas de final do Campeonato Paulista 2021. A disputa é em jogo único. Já nesta terça-feira jogam Corinthians e Inter de Limeira às 4h. Na quarta-feira, Mirassol e Guarani. E 21 horas de sexta-feira, Red Bull, Bragantino e Palmeiras, 19h30, São Paulo e Ferroviária, 21h30. Em confronto de ritmo lento, o Sport venceu o Salgueiro por 1-0 e enfrenta o Náutico na final do Campeonato Pernambucano. E os jogos de hoje pela Copa Sul-Americana. Às 19h15, RB Bragantino e Emelec. Metropolitanos e Atlético do Paraná. Às 21h30 tem Citorque e Independiente del Valle. 21h30, Copa Sul-Americana, Talleres e Tolima. Libertadores da América. 19h15, Santos e Boca Juniors. Tátira e Inter. Strongest e Barcelona. Às 21h30 tem Independiente del Valle e Palmeiras. E União La Calera e Flamengo. E ainda Sporting Cristal e Racing. 6h37 em Manaus. A Anvisa recomenda suspender a vacinação da AstraZeneca em grávidas. 3 garimpeiros morreram e 4 ficaram feridos após conflito com índios na terra Yanomami. População chinesa chega a 1,41 bilhão de habitantes. Tiroteio em escola na Rússia mata 8 alunos e um professor. Dezenas de corpos de possíveis vítimas da Covid-19 aparecem às margens do rio Ganges, lá na Índia. Após o intervalo comercial, os detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. 6h41. Últimas notícias. Em um dia de oscilações no mercado financeiro, o dólar interrompeu uma sequência de 3 quedas e fechou estável, continuando próximo dos valores mínimos em 4 meses. O dólar comercial fechou esta segunda-feira vendido a R$5,23, com alta de 0,07%. No mercado de ações, o índice Bovespa da B3 fechou aos 121.909 pontos, com recuo de 0,11%. A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em agosto, e receberam a parcela em poupança social digital no dia 22 de abril. Os barômetros globais da economia sobem em maio de forma expressiva pelo terceiro mês seguido, sinalizando a aceleração do nível de atividade global ao longo do primeiro semestre de 2021. Todas as regiões pesquisadas registram melhora tanto na perspectiva corrente quanto nas expectativas em relação ao futuro. A análise é do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas no documento Barômetro Global. A atividade industrial voltou a crescer no mês de março, com alta de 2,2% no faturamento das indústrias, segundo pesquisa Indicadores Industriais divulgada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O resultado do mês de março compensa em parte a queda de 3,6% no faturamento registrado em fevereiro, quando a atividade industrial sentiu os efeitos da segunda onda da pandemia de Covid-19. 6h42 em Manaus. Até 9 de junho, correntistas e clientes de todo o país poderão apresentar sugestões para que o Banco Central aperfeiçoe 2 novos serviços que farão parte do PIX, Sistema Instantâneo de Pagamentos, em vigor desde novembro do ano passado. O Banco Central abriu consulta pública sobre o PIX Sax e o Pix Troco. Os 2 serviços deverão entrar em funcionamento no segundo semestre, mas o Banco Central aguarda o resultado da consulta pública para implementar melhorias ou mudanças no sistema. O Brasil registra 1.018 mortes por Covid e chega a 423.4. Na pandemia, média móvel segue acima de 2.000. O país contabiliza 423.436 mortes e 15.214.033 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com informações das secretarias de saúde. A média segue acima de 2.000 mortes
por dia há 55 dias. A FDA, Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, autorizou nesta segunda-feira o uso em caráter emergencial da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em jovens americanos de 12 a 15 anos. Dezenas de cadáveres que seriam de vítimas da Covid-19 apareceram às margens do rio Ganges, no norte da Índia, informaram as autoridades nesta segunda-feira. A pandemia se espalhou rapidamente pelo vasto interior rural da Índia, sobrecarregando as infraestruturas sanitárias locais, assim como crematórios e cemitérios. Askok Kumar, um funcionário local, observou que cerca de 40 corpos foram encontrados no distrito de Buxar, perto da fronteira entre os estados de Bihar e Uttar Pradesh, dois dos mais pobres da Índia. Manaus 6:44. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu ontem que o tribunal apure indícios de que o governo do presidente Jair Bolsonaro criou um orçamento paralelo de 3 bilhões para atender sua base aliada no Congresso Nacional. De acordo com Furtado, há indícios de que houve inadequada execução orçamentária motivada supostamente por interesses políticos e em desvirtuamento do princípio da isonomia que orienta a distribuição de recursos. Senadores governistas insistirão em cobrar a convocação de governadores na CPI da Covid para que sejam questionados sobre a aplicação de verbas federais nos estados. Requerimentos com esse objetivo estão à espera de uma análise da Comissão Parlamentar de Inquérito. No entanto, parte dos senadores independentes e de oposição, maioria no colegiado, resiste a qualquer movimentação nesse sentido. 3 garimpeiros morreram e 4 ficaram feridos no conflito armado na terra indígena Yanomami nesta segunda-feira. Um indígena também ficou ferido com um tiro na cabeça, mas sobreviveu. A informação é do presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami, Iequaná Júnior Hercurari Yanomami. O conflito aconteceu na comunidade de Palimiú, no município de Alto Alegre, no norte de Roraima. Segundo Recurari, o indígena ferido não corre risco de morrer. A Polícia Federal investiga o caso. O relato é que os indígenas foram atacados após apreenderem materiais que iriam para o garimpo. A Agência de Vigilância Sanitária Anvisa recomendou na noite de ontem a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid da AstraZeneca Fiocruz em grávidas. A vacina vinha sendo usada em gestantes com comorbidades. Agora só podem ser aplicadas nas grávidas a Coronavac e a Pfizer. O texto da nota emitida pela agência reguladora diz que a orientação é que seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização, PNI, a indicação da bula da vacina AstraZeneca e que a orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feitos de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza começa hoje e vai até o dia 8 de junho. Promovida pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional, a campanha teve início no mês passado e a estimativa é vacinar no total 79,7 milhões de pessoas. A segunda etapa é destinada a idosos com mais de 60 anos e professores. Cerca de 33 milhões deverão ser imunizados nesta fase. A terceira fase, entre 9 de junho e 9 de julho, abrangerá cerca de 22 milhões de pessoas. Compõe esse público-alvo integrante das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. A população da China chegou no ano passado a 1,41 bilhão de habitantes, anunciou nesta terça-feira o país mais populoso do mundo, ao apresentar os resultados do seu censo realizado a cada 10 anos. Em comparação com a pesquisa de 2010, a população chinesa cresceu em 72 milhões de habitantes, o que equivale a um aumento de 5,38 em 10 anos, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas. O resultado do censo foi divulgado com atraso de semanas. A China prevê que a curva de crescimento populacional irá atingir o pico em 2600 ou 2027, quando a Índia deverá ultrapassá-la e se tornar o país mais populoso do mundo.
A população chinesa começaria então a diminuir até chegar a 1,32 bilhão de habitantes em 2050. A pandemia continua a fazer centenas de milhares de mortos por dia ao redor do mundo, mas as vacinas já se mostraram eficazes no combate a SARS-CoV-2 e apesar de haver vacinas mais eficazes do que outras, grande parte delas exige pelo menos 2 doses. O que não é necessário é vacinar com 6 doses, como o que aconteceu em Itália, com uma jovem de 23 anos, profissional de saúde. A vacina da Pfizer tem um intervalo entre doses de 28 dias. Essa jovem recebeu de uma só vez o frasco inteiro. A jovem italiana está sendo vigiada no hospital após receber acidentalmente as 6 doses da vacina Covid-19 da Pfizer-BioNTech contidas dentro do frasco. A sonda espacial americana Osiris-Rex deixou nesta segunda-feira a órbita do asteroide de Bennu, do qual recolheu amostras de poeira do ano passado para iniciar uma longa viagem de retorno à Terra. O aparelho deve pousar no deserto de Utah em 24 de setembro de 2023. A CPI da Covid houve nesta terça-feira o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. O chefe da Anvisa será o 4º depoente a falar à comissão parlamentar de inquérito. Barra Torres foi convocado após a aprovação de 5 requerimentos que pediam audiência com ele. Um dos temas centrais da audiência deve ser a recusa pela Anvisa da liberação da vacina russa Sputnik V. A missa de 7º dia do ator e humorista Paulo Gustavo será realizada nesta terça-feira no Santuário do Cristo Redentor, no Rio, às 18h30, restrita à família e amigos próximos. A missa será celebrada pelo reitor do santuário, Padre Omar. A celebração seguirá as normas internacionais contra o coronavírus e as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária. Pelo menos 9 pessoas foram mortas nesta terça-feira em um tiroteio em uma escola em Kazan, uma cidade na região central da Rússia, informaram as agências Interfax e RIA Novosti, acrescentando que um agressor, um adolescente, foi preso. De acordo com os serviços de emergência citados pela agência Interfax, pelo menos 8 alunos e um professor perderam a vida no ataque. A agência TASS informou que pelo menos 10 outras pessoas ficaram feridas e 4 delas foram hospitalizadas. Imagens também mostraram veículos de serviço de emergência estacionados em frente à escola, com pessoas correndo em direção ao prédio. O número de vítimas, porém, pode aumentar. A imprensa local informa de 11 mortos, número diferente do informado pelas agências internacionais. 6h51 em Manaus. Destaque de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Procurador pede ao TCU investigação sobre orçamento paralelo que liberou 3 bilhões de reais em emendas a governistas. A Folha de São Paulo estampa. CPI da Covid quer investigar a ação de Ernesto cloroquina no Itamaraty. O Estado de São Paulo. Deputados articulam criação de CPI do Tratoraço para investigar orçamento secreto. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Anvisa tem 48 horas para informar documentos para importação da Sputnik V. Valor econômico. Ex-ministros de Bolsonaro depõem na CPI nas próximas semanas. 10 atuais podem ser convocados. Estado de Minas. Mourão já reconhece que não deve compor a chapa do presidente na disputa para reeleição em 2022. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco tem, pelo segundo dia consecutivo, maior média móvel de casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Governo federal libera 5,5 bilhões de reais para compra e produção de vacinas contra Covid. Porto Alegre, 0 hora. Aras diz ser contra pedido para investigar cheques de Queiroz para Michele Bolsonaro. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. MPEs empregam mais no Amazonas. Em tempo. Cheia do Rio Negro invade Feira Manaus Moderna. A crítica. TCE lança concurso para o início imediato. Diário do Amazonas. TCE abre concurso com salário de R$8.300. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e J.A.I. e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hamilton Cabral e Itamar Jardina. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.